Vamos à parte 4 As 100 razões do tratamento precoce da Covid-19. Gente, se tem uma coisa que incomoda a gente, sobretudo a gente médico, é não fazer nada. Ou melhor dizendo, é não poder fazer nada. A sensação de impotência machuca muito o ser humano, ainda mais a gente médico que é bicho orgulhoso. Então eu como médico reconheço isso. Quando a gente se encontra numa situação encurralado pela vida, de que não tem nada que possa ser feito, isso realmente machuca e incomoda. Você chegar para o teu paciente e dizer assim, que você está numa situação dessa, realmente é incômodo. Então eu reconheço até como um dos motivos que vários médicos assumem de maneira errada o tratamento precoce para a Covid-19, justamente porque estão incomodados de estarem nessa situação de não ter nada a fazer. Só que para a gente entender melhor o malefício disso, a gente tem que entender lá na nossa formatura, naquela outorga demorada, mais de 2 horas ali, e discurso para lá, paraninfo para cá, não sei o que, os convidados cansados, mas os estudantes que agora vão se tornar médicos, quando vão fazer o juramento de Hipócrates, eles juram primeiramente não fazer o mal, o primum non nocere. E é aqui que vai residir a nossa discussão. Bem, toda conduta médica, ela vem de um benefício líquido, ou seja, você pega a quantidade de pessoas que vão ser beneficiadas por aquela conduta e subtrai das pessoas que vão ser maleficiadas. Isso para qualquer coisa. Vamos supor, por exemplo, você está dando um plantão no pronto-socorro e chega um garoto que foi jogar futebol, machucou ali alguma coisa e foi lá com dor. E aí você vai lá e prescreve um anti-inflamatório para ele. Eu te garanto que 90% para mais desses garotos vão se dar bem, vão ficar bem com aquilo ali, ponto final. Só que vai ter uma porcentagem deles, vamos aqui tornar hipotético, de 5%, que vão se dar mal. Por exemplo, vão ter uma reação alérgica, vão ter uma gastrite mais intensa, até com uma hemorragia de repente, um problema no rim, um problema no fígado. Isso vai acontecer. Então, na verdade, para essa conduta aí de dar anti-inflamatório para uma lesão no futebol, vamos supor que a gente teve 90% de pessoas beneficiadas e 5% maleficiadas. Então, o nosso benefício líquido seria 85%. Então, toda conduta médica você tem isso. Só que quando a gente está falando da Covid, eu estou falando não de coisas mais simples assim, mas de morte. Quando eu assumo uma conduta, eu estou pensando no desfecho morte. E a gente já viu que o tratamento precoce, como é dito, qualquer dessas medicações aí que a gente está vendo nos diversos protocolos mais mirabolantes, elas não conseguiram evitar esse desfecho morte. Então, quando a gente vai fazer essa conta, sobra apenas a parte negativa. A gente já sabe que tem zero benefício e quando você assume o risco de dar essas medicações, você assume apenas o malefício. Eu sim reconheço que talvez algumas medicações, em dosagens mais comuns, você vai ter, são raros os malefícios que vão acontecer. Só que a gente está fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Então você vai somando o malefício da ivermectina com o malefício da hidroxicloroquina, com o malefício do corticóide, com o malefício de não sei o quê, e você vai somando. Então você carrega uma responsabilidade aí sobre isso. Então quando o médico assume, João, eu vou prescrever para você uma coisa que não tem benefício, eu estou assumindo que eu vou ficar só com malefício. E aí a gente fere o nosso juramento, quando a gente prometeu não fazer o mal. Então, esse é o primeiro ponto para garantir para você, fique tranquilo em assumir a conduta conservadora, fique tranquilo em não prescrever e não tomar nada. O segundo ponto é que é justamente no momento de uma infecção mais grave, como é o coronavírus, de uma internação, até mesmo em UTI, então seja na fase tardia ou precoce, que essas medicações que a gente já sabe que não tem benefício, faz menos sentido ainda serem prescritas. Porque é no momento de fragilidade que o corpo humano mais precisa da sua homeostase, ou seja, de estar tudo no lugar. Então, se um efeito adverso desse acontece numa situação dessa, é uma cascata de coisas que vão acontecendo. Você precisa mais do teu fígado para trabalhar mais ali nos processos de inflamação, de imunidade, no processo realmente hemodinâmico, você precisa dos seus rins, precisa do coração, você precisa que está todo mundo em ponta de bala para trabalhar e ficar tudo bem. Então, quando você começa a ocupar o teu corpo com outras coisas, com medicações e várias medicações juntas, aí você tem uma cascata que não dá para segurar. E é justamente nesse momento de fragilidade que o corpo humano precisa mais ter tudo no lugar. Então, esse seria o segundo motivo da gente ter uma serenidade em adotar a conduta conservadora. O terceiro motivo, ele gera um pouquinho de confusão em quem não é habituado em entender medicina como uma ciência, que é o paradigma do NNT. Como assim, João? Número necessário ao tratamento. Condutas
muito boas, condutas realmente validadas por evidência científica, não são benéficas para todos os pacientes. Ainda que você tenha que prescrever para todos, seria adequado prescrever para todos. Como assim? Eu vou dar um exemplo aqui do NNT que é incrível, que é o da imunoglobulina para a doença de Kawasaki, calculado ao redor de 2,3. Ou seja, um tratamento que é clássico na medicina, é super eficaz. Eu prescrevo para as crianças com doença de Kawasaki, que é uma vasculite, é uma doença reumática. A cada 2 que eu prescrevo, ela traz um benefício apenas para uma. Isso eu te garanto, é um dos melhores NNTs que tem na medicina. Mas para a maioria das doenças é um NNT de 5, de 10, de 20, de 30. Ou seja, ainda que você faça aquela medicação, ela não é benéfica para todo mundo, apesar de ter uma evidência boa em cima dela. Então isso até reforça o princípio da hipótese nula. Se lá na frente alguma medicação ali foi descoberta como tratamento eficaz para Covid ou para qualquer outra coisa, eu não quero que você se sinta frustrado. Poxa, eu deveria ter prescrito, porque não é para todo mundo que ela seria benéfica. Eu te garanto isso. Então o paradigma do NNT é o terceiro ponto. Esse recado aí não serve só para Covid, serve para a gente entender medicina como um todo. Serve para a gente ter serenidade, ter tranquilidade em assumir uma conduta conservadora muitas das vezes. Intervir você tem que fazer quando você tem realmente uma probabilidade alta que aquilo garanta um benefício para o teu paciente. Se não garante, não adianta. Você vai correr o risco de fazer mal para aquela pessoa. E não é isso que a gente jurou que a gente vai fazer. Pessoal, muito obrigado. Já já sai a parte 5. As sugestões você pode fazer aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal. Eu estou adorando, repito para vocês, fazer isso aqui. E até a próxima.